A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, pessoal dos primeiros anos. Sou a professora Isabela de Biologia. Vamos dar início a mais uma aula com conteúdo novo, capítulo 9, citologia e envoltórios celulares. Antes de tudo, eu espero que você seja inscrito no canal. Se não for, se inscreva, né? Ative as notificações, deixe seu like e não esqueça de fazer a chamada que está aqui no link da descrição do vídeo, certo? Então, bora lá. Antes de tudo, a gente tem que se preparar agora porque o conteúdo é novo e vamos dar um mergulho para entender como é as células. Mas, para início, a gente vai ter que entender primeiro como é que a gente vai observar as células através do microscópio. Então, entender o que é o microscópio primeiro. Esses aqui são os tópicos que a gente vai ver diante desse percurso, desse capítulo, certo? A história do microscópio, quais são os tipos de microscópio, né? Como é a teoria celular, os envoltórios celulares, quais são, né? O processo de troca entre a célula e o meio externo, como é que acontece tudo isso dentro da célula. Então, gente, vamos nos preparar para mergulhar, para entender como é que acontece, o que é que acontece e como é a nossa célula, tá bom? Primeiro aqui a gente vai ver a história do microscópio, né? Como foi que o microscópio foi criado? Quem foram os seus criadores? Como foi que tudo isso começou? Bom, gente, no ano de 1590, dois holandeses, Hans Janssen e seu filho Zacarias, eles planejaram o primeiro microscópio. Como era esse microscópio, professora? Ele era composto por uma lente objetiva de lente convexa e uma lente como se fosse uma lente de luneta e outra côncava, né? Conforme relatou Galileu Galilei em 1609. Aí veio outro holandês chamado Anton van Leeuwenhoek. Ele trabalhava numa loja de tecidos nas horas vagas e fazia experiências com vidros moídos para produzir as lentes. Ele usava o microscópio para observar os fios e depois passou a examinar a anatomia dos menores animais conhecidos. Ele produziu microscópios tão eficientes que estabeleceu praticamente sozinho o ramo da microbiologia. Aos poucos, ele convenceu a comunidade científica bastante cética, quer dizer, descrente e desconfiada, né? Que uma importante teoria na época, a da geração espontânea, que era a crença de que organismos vivos poderiam originar da matéria inanimada. A gente já viu isso antes, não foi? Em Origem da Vida, vocês estão lembrados. Então, era um grande engano. Leeuwenhoek, ele também é considerado o primeiro a realizar descrições precisas dos glóbulos vermelhos, para espanto daqueles fisiologistas na época, né? Também das bactérias que habitam a boca, os intestinos dos seres humanos, que era para horror da população naquele tempo. Ele descobriu tudo isso, né? Principalmente no intestino, por isso que a população ficou horrorizada. E da forma e locomoção do espermatozoide humano. Então, Leeuwenhoek, ele deu essa grande contribuição no ramo da microbiologia e do ramo do microscópio. Já Robert Hooke, ele foi encarregado de construir um microscópio ainda mais poderoso. Ele desenvolveu um aparelho com duas lentes ajustadas nas extremidades de um tubo de metal. E por possuir duas lentes ocular e objetiva, ele ficou conhecido como microscópio composto. Com isso, novas pesquisas foram realizadas e a tecnologia foi aprimorada. Atualmente, os aparelhos nos laboratórios de biologia de escolas e universidades são, em maioria, ópticos ou fotônicos, que utilizam a luz. A gente vai ver isso mais para frente, certo? Bom, já que foi falado em microscópio de luz, agora vamos entender como é o microscópio de luz. Eles permitem aumento de cerca de 2.000 vezes. Mas mesmo com esses aumentos, não é possível observar todos os detalhes da estrutura celular. O microscópio tem dois tipos, o estereoscópico e o microscópio biológico.
Gente, esse estereoscópio, vulgarmente conhecido como lupa, ele é empregado para observar estruturas e organismos maiores do que os normalmente observados em microscópio, como o biológico, que permite a observação de objetos opacos e permite aumentos muito maiores que os microscópios estereoscópicos. Mas os objetos a serem analisados, eles devem ser translúcidos, isso é, devem permitir a passagem de luz. Podem ser analisados no microscópio de luz estruturas celulares como citoplasma, núcleo, membrana plasmática e também outros componentes imersos no citoplasma, como os cloroplastos. As primeiras análises de células ao microscópio de luz permitiram concluir que elas são formadas por uma massa viscosa gelatinosa que recebeu o nome de citoplasma, né? Imersa no citoplasma, observa-se uma estrutura de forma variável, mas geralmente arredondada ou ovalada, que recebeu o nome de núcleo. E observando que o citoplasma não se mistura com o meio, a não ser que a célula seja rompida, os cientistas concluíram que é delimitado por uma membrana não visível ao microscópio de luz, que foi denominada membrana plasmática. E a partir também daí, como eu falei, outros componentes imersos também são observados, como os cloroplastos, que são encontrados em células de plantas. Agora a gente vai ver sobre os microscópios eletrônicos. Os microscópios eletrônicos, eles permitem um estudo mais detalhado das células. Mas como assim? Eles permitem observar as células com aumento muito maiores. Isso é possível porque os microscópios eletrônicos, eles utilizam feixes de elétrons para analisar os objetos a ser estudado em substituição aos feixes de luz. Os microscópios eletrônicos, eles podem ser de transmissão ou de varredura. Os de transmissão, eles são empregados para analisar estruturas cortadas em fatias muito finas. Já os de varredura, eles são empregados para analisar a superfície do corpo, dos seres vivos, das células e até mesmo das moléculas. Bem, e as fotografias obtidas com o uso de diferentes microscópios, elas são chamadas de micografias. Quando tirados pelo microscópio de luz, fala-se em micrografia de luz ou fotomicrografia. Quando tiradas pelo microscópio eletrônico, falam-se em micrografia eletrônica ou eletromicrografia, certo? É bom lembrar e enfatizar que os microscópios, eles precisam ter um poder de aumento de resolução. Então, ele além de produzir imagens ampliadas, eles precisam ter uma boa resolução, certo? Agora a gente vai observar quais medidas usadas no estudo das células. Bem, como a maioria das células é pequena, as estruturas que contêm nelas são menores ainda. Então, para medi-las, foi estabelecida uma unidade de medidas apropriadas, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. O metro é a unidade básica do comprimento, e em função dele, derivamos as demais unidades do comprimento. As principais subdivisões do metro empregadas na citologia são milímetro, que é o metro dividido por 1000, micrômetro, metro dividido por milhão, e nanômetro, metro dividido por bilhão. Aí, nessa figura, vocês podem observar quais são os limites de resolução do olho humano nos microscópios de luz e do microscópio eletrônico, né? Assim como as dimensões de alguns organismos e estruturas desses elementos aí que estão sendo representados e estão em diferentes escalas, em cores fantasias, certo? Bom, gente, tem atividade para vocês lá que eu já estou encaminhando o link. Então, obrigada por assistir a aula. Continue se cuidando. Beijo para vocês. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.